Cara, vou te falar um negócio muito sincero, Renan. Cara, eu não tô com um bom pressentimento para esse jogo de amanhã, cara. Não tô com um bom pressentimento. Eu vou estar no jogo, tá, pessoal? Mas eu não tô confortável com o que a gente vai poder presenciar amanhã. Por quê? Por mais que o Atlético Paranaense não viva um bom momento, é de fato um jogo que vai ter elementos ainda mais agravantes, cara. Primeiro, você já está com todos os desfalques do jogo contra o Grêmio, né? Aí contra o Grêmio você perde mais dois jogadores. E agora de quebra você pode perder também o Pedro. Então assim, cara, levando em consideração apenas a ausência do Pedro, seria algo que dava para contornar. Mas um Flamengo com 10 desfalques, atuando no gramado sintético, em um confronto que, cara, a gente sabe quantas equipes se transformam quando enfrentam o Flamengo, não vai ser fácil, tá? Não vai ser fácil. Vai ser muito complicado a gente conseguir competir de fato, Renan. Porque eu acho que em alguns momentos vai faltar um pouco daquele tato de um lateral esquerdo. Vai faltar um pouco daquele volante que vai conseguir não apenas dar a marcação, mas também dar a saída de bola. Porque quando você tem o Gerson por ali, a gente sabe o quanto dinâmico a equipe fica, ela perde um pouco esse dinamismo. Então a gente vai ter que contar amanhã, talvez, com um estilo de jogo um pouco diferente, cara. E assim, sendo muito sincero com vocês, amanhã eu adotaria até o estilo de contra-ataque como uma estratégia, o Renan. Foi algo que deu muito certo no segundo tempo contra o Grêmio. A gente percebe que o Flamengo meio que baixa um pouco as suas linhas para permitir com que o Grêmio tenha posse, mas acabe errando. E aí, no erro do Grêmio, o Flamengo tentava acelerar a jogada e não à toa chegou no segundo gol dessa forma. Foi num contra-ataque, numa roubada de bola, o Flamengo acelera e consegue achar o gol. É muito difícil enfrentar o Atlético Paranaense lá, a gente sabe disso. A gente sabe que contra inúmeros adversários não tem casa cheia, não tem nada. Mas amanhã vai ter o estádio lotado, a torcida do Atlético Paranaense fazendo um barulho absurdo, que isso, a gente sabe o quanto isso pode ser um fator que motive a equipe deles. Então, cara, sendo muito franco com você, Renan, amanhã, se tiver um empate, eu já tô feliz pra caramba. Amanhã eu saio satisfeito com um empate. Amanhã, se o Flamengo sai com um ponto na tabela, para mim já está muito bom. Por quê? Porque eu acredito, Renan, que nesses 9 jogos que a gente vai sofrer muito, e eu achei que a gente fosse sofrer pouco, cara. Porque, por mais que sejam 5 jogadores, você ainda consegue, mal ou bem, trazer o seu elenco e ir encorpando, mesmo que não consiga com a mesma qualidade, né? Mas você não mexe tanto a característica do time. Agora, quando você tem, além dos desfalques por Copa América, você tem ainda mais 5 jogadores. E, pô, você está falando do Pedro e do Cebolinha, que são um dos principais jogadores da temporada. Pedro com os inúmeros gols. Cebolinha sendo o cara da válvula de escape, o maluco fazendo uma temporada muito agradável. E aí você tem o teu único volante de ofício, vamos dizer assim, que é o Igor Jesus. Lesiona. Aí você tem o Ayrton Lucas, que é o único lateral esquerdo que te sobra. Lesiona. O Alan, que seria esse outro volante. Lesiona. Cara, a vida não tá fácil. E aí você começa a olhar para compor esse time. É um Bruno Henrique pela esquerda que não tá rendendo. É um Luiz Araújo, que a gente está feliz com o último jogo dele, mas foi o que eu disse. É um jogador que oscila. Como centroavante não tendo Pedro, a gente pode falar, bota o Carlinhos. Ele não vai pôr o Carlinhos, gente. Ele vai colocar o Gabriel. E o Gabriel é isso aí que a gente está vendo. A gente vai ter que acreditar no histórico do Gabriel contra o Atlético Paranaense, Renan. A gente sabe o quanto o Gabriel costuma fazer os seus golzinhos quando atua lá na Arena da Baixada. Mas assim, cara, vai ser um confronto muito difícil, mais difícil do que deveria ser por conta dos desfalques. E é por conta disso que dentro desses 9 jogos e todo esse contexto, né? Todo esse contexto inserido, eu vou te falar, Renan, pontuar é fundamental. Então o empate para mim já vai estar de bom tamanho, cara.
vai estar de bom tamanho. Eu acho que é possível vencer, só que vai ter que ser um dia muito feliz por parte do Flamengo. Não só a nível individual, Renan, mas coletivamente esse time vai ter que mostrar bem mais do que mostrou contra o Grêmio. A gente vai ter que ver um time mais organizado, a gente vai ter que ver um time mais disposto a marcar. A gente viu no jogo passado que tinha hora que o Flamengo tinha sua dificuldade e é natural. A gente tem 2 jogadores improvisados. Então, assim, cara, vai ser um jogo muito difícil, que o empate, para mim, vai ser um bom resultado, mas mesmo assim eu vou acreditar que dá para vencer. É possível vencer. E ainda por cima, Renan, não satisfeito com os desfalques, o Tite também não vai estar à beira do campo. Eu acho que ele levou o 3º cartão amarelo, se não me engano. Ó, o pessoal tá falando aqui também, cara, que o Atlético tá com 2 desfalques, o Bento e o Canóbio, né? Os 2 a serviço também das suas seleções. Cara, mas são 10 desfalques contra 2, cara. É muita coisa, né, Renan? Não vai ser muito complicado a gente tentar superar tudo isso. A expectativa fica em um dia iluminado de alguns jogadores, né? Cara, eu tô dando uma olhada aqui. Quando eu também vi essa mensagem aí, né, dizendo que o Atlético estaria com 2 desfalques. Eu até lembrava do Canóbio, eu tinha esquecido do Bento. Mas eu fui abri aqui fui no Globoesporte.com aqui, fui lá na página do Atlético Paranaense e fui olhar aqui a provável escalação dos caras. A provável escalação deles é Léo Link, goleiro. Para mim ele é desconhecido, acho que para todo mundo deve ser, né? Porque o Bento foi convocado, ele é o reserva do Bento e tá lá. Léo Godoy, acho que é um lateral direito, porque o reserva dele aqui tá como o Madison. Kaique Rocha, Thiago Heleno, que tá lá há mais de 1000 anos. Esquivel, que eu acho que é o lateral esquerdo, porque aqui acaba a linha defensiva deles. Aí depois é o Fernandinho, Eric, Zapelli ou Coelho, que é um jogador de velocidade, se eu não me engano, esse Coelho. Christian, Nicão e Mastriani, ou o Pablo. Cara, o time dos caras não é um time horroroso, mas eu acho que é uma versão do Atlético Paranaense menos competente do que já foi no passado. O próprio Nicão, que está de volta ao Atlético Paranaense, não é o Nicão da época em que ele foi um dos destaques até do Brasileirão e tal, enfim. Teve uma época lá que estava com o Rony lá também ainda, quando o Rony estava conseguindo fazer uma boa temporada lá antes de ir para o Palmeiras, né? Acho que ele conviveu com o Nicão também nessa época. Então, assim, o Atlético Paranaense não é um baita de um time, mas é um time que está jogando num território que eles estão habituados, com poucos desfalques, e o Flamengo tem um time inteiro como desfalque ali para prejudicar o trabalho do treinador.